Ok, vamos abordar um dos maiores mistérios de todos. Como a vida começou aqui na Terra? É uma pergunta enorme, né? Com certeza. E fascina a gente há muito tempo. Pois é, e embora pareça algo perdido lá atrás, bilhões de anos, tem pesquisa recente saindo com umas pistas químicas bem interessantes sobre esses primeiríssimos passos. Exato. É uma tarefa monumental, claro. A gente está tentando decifrar o que aconteceu quimicamente há, nossa, muito tempo. Sem fóssil para guiar nessa fase, né? A Terra era outra coisa. Totalmente diferente. Mas é assim que a ciência avança, né? Simulando em laboratório as condições da Terra jovem, testando hipóteses, vendo que reações químicas poderiam ter sido, assim, cruciais para dar o pontapé inicial. E é justamente essa exploração que a gente vai fazer hoje aqui. Vamos dar uma olhada em algumas dessas moléculas, dessas reações que estão chamando a atenção. RNA, aminoácidos, uma tal de panteteína, sílica, que parece banal, e até umas reações com cianeto e CO2. Isso. A ideia é tentar entender como esses personagens químicos podem ter sido os protagonistas lá no comecinho. Para começar, tem aquele paradoxo que sempre aparece, né? O das proteínas e do RNA. Nossas células precisam de proteínas para tudo, basicamente. Para funcionar, sim. E quem monta as proteínas é o ribossomo, lendo o RNA. Só que o próprio ribossomo tem proteína na composição. Exato. É o clássico dilema tipo o do ovo e da galinha. Proteína precisa de RNA, mas a máquina que usa o RNA é feita de proteína. Como que isso começou? Pois é, como sair desse ciclo? Então, essa é uma das grandes perguntas na abiogênese, sem dúvida. Mas a hipótese que está ganhando força, e tem estudos recentes apoiando, um saiu na Nature, inclusive, Ah, eu vi esse. sugere que talvez o começo não tenha sido tão complexo assim. Que talvez interações mais diretas, mais simples aconteceram na Terra primitiva, antes de existir ribossomo, sabe? Uma química mais fundamental, você diz. O que seria isso na prática? A pesquisa mostrou em laboratório que, em condições que a gente acha que existiam na Terra jovem, tipo água com pH neutro, os aminoácidos, que são os tijolinhos da proteína, Certo. eles poderiam ter se ligado quimicamente, direto mesmo, a pedacinhos de RNA, formando as primeiras cadeias curtinhas de aminoácidos, os peptídeos, sem precisar daquela máquina toda que a gente tem hoje na célula. Ah, entendi. Seria tipo um passo intermediário, uma versão mais rústica do processo. Exatamente. Um protótipo químico, digamos assim. Faz sentido. Mas essa ligação direta ela acontecia assim do nada ou precisava de alguma ajudinha química? Um empurrãozinho, um catalisador, um ambiente específico? Ótima pergunta. E a resposta parece ser sim, precisava de ajuda. E aí entra uma molécula que está sendo bastante investigada, a pantiteína. Pantiteína, nome diferente. Ela é parente de umas coenzimas que a gente usa hoje no metabolismo. E tem motivos para crer que moléculas desse tipo poderiam existir lá atrás. E qual seria o papel dela? Como ela ajudava? Então, a pantiteína funcionaria como um intermediário químico. Ela podia reagir com um aminoácido formando uma outra molécula, um aminoaciltiol. É como se ela ativasse o aminoácido, sabe? Ativasse. Isso. E aí, esse aminoácido ativado se ligaria mais fácil nos pedaços de RNA. Ela meio que facilitava a conexão. É bom dizer que outras moléculas parecidas, os tióis, também poderiam ter feito isso, tá? Não era só ela, talvez. Entendi. Ela preparava o terreno para o aminoácido grudar no RNA. E onde isso acontecia? Nos oceanos gigantes da época. Isso, preparava. Mas o local? Aí que fica mais interessante ainda. As simulações sugerem que a concentração de panteteína, para isso funcionar bem, talvez fosse baixa demais nos oceanos abertos. Muito diluído, né? Ah, A hipótese que está ganhando força aponta para corpos de água doce, menores, mais confinados, tipo lagos, lagoas, na superfície mesmo. lagos de água doce? Nossa, isso muda bastante aquela imagem clássica da sopa primordial no oceano, né? Muda, sim.
dá uma perspectiva diferente se a gente junta as peças. Panteteína ajudando, talvez, mais concentrada em lagos. Isso sugere que os berços da vida podem ter sido ambientes mais localizados, entende? Não o oceano inteiro de uma vez. Que interessante. Claro, ainda tem perguntas, a concentração nesses lagos ainda seria um desafio, talvez. E um ponto importante, as proteínas formadas assim seriam meio aleatórias na sequência. Nada a ver com a ordem precisa que o ribossomo garante hoje. Como essa ordem surgiu depois é outro problemão. Entendido. Lagos, panteteína, uma ideia bem específica. Agora, pensando em outras coisas que poderiam ajudar a organizar isso tudo, eu ouvi falar que até o vidro de um experimento famoso ajudou sem querer. A sílica parece tão areia, né? Exatamente. Sílica, dióxido de silício, essa sacada veio de reanalisar e repetir experimentos inspirados no trabalho clássico de Miller e Urey, lá de 1952. O experimento dos raios. Metano, amônia, faísca. Isso mesmo. Eles simularam a atmosfera primitiva, jogaram água, deram descargas elétricas e conseguiram formar aminoácidos. Foi um marco, né? Um clássico total. E qual foi a novidade agora? A novidade foi perceber que o frasco de vidro do experimento original, que é feito basicamente de sílica, não era só um pote. Ele participou da química. O quê? O vidro. Sim. Quando repetiram coisas parecidas, comparando reações com e sem superfícies de sílica, viram que, com a sílica, os resultados eram bem melhores, mais ricos. Que doido! O recipiente era o ingrediente secreto. Mas como que a sílica ajudou? Olha, parece que ela fez duas coisas importantes. Primeiro, ela catalisa, ou seja, acelera algumas reações, ajuda a coisa a andar mais rápido. Ok. E segundo, que talvez seja o mais impactante, ela ajuda a formar microcompartimentos, tipo umas bolinhas minúsculas, umas vesículas na água. Então a sílica funcionou como uma espécie de, sei lá, uma organizadora química? É uma ótima analogia, tipo uma maestrinha, ou como uma fonte colocou, uma professora química. Ela ajuda as moléculas importantes, aminoácidos, talvez precursores de RNA, a ficarem juntas nesses espacinhos, nessas vizinhanças protegidas. Como se fossem mini casinhas. Exato. Pequenas casinhas moleculares, onde a química da vida podia começar a se organizar melhor sem se perder na vastidão da água. Isso cria um ambiente muito mais favorável para reações mais complexas acontecerem. Caramba, isso muda tudo. A chave podia estar ali, na areia, nas rochas. E o mais legal é que sílica tem em todo lugar da Terra. Tem demais, areia, quartzo, minerais super comuns. E não só aqui. Já acharam sílica em Marte, em luas de outros planetas. Sério? Sim, e isso, claro, faz a gente pensar. Será que químicas parecidas aconteceram ou acontecem em outros lugares? Essa coisa tão comum pode ter sido chave para criar os cantinhos onde a vida começou? Ok, então já temos ajudantes químicos como a panteteína nos lagos e organizadores como a sílica nas rochas. Pensando em como as moléculas se juntaram. Mas e a criação inicial desses blocos, tipo os aminoácidos? Ouvi falar que até o cianeto, que a gente pensa como veneno, pode ter sido importante nisso. Pode sim. O cianeto, embora hoje seja tóxico para a gente, né, para a vida aeróbica, a geoquímica indica que compostos de cianeto provavelmente existiam na atmosfera e na água da Terra primitiva. E quimicamente falando, ele é muito versátil. Versátil como? Várias pesquisas exploram o papel dele. E uma descoberta bem relevante é uma rota química que forma aminoácidos direto. Os experimentos mostram que cianeto pode reagir com umas moléculas chamadas alfa-cetoácidos. Alfa, o quê? Alfa-cetoácidos. São tipos esqueletos químicos que as nossas células usam hoje para fazer aminoácidos e que devem ter existido lá atrás também. O cianeto reage com eles e com a amônia, que fornece o nitrogênio. Cianeto. Esses alfa-cetoácidos, amônia. Uma receita química interessante. É. Mas o achado principal foi o efeito do dióxido de carbono, o CO2. Quando adicionaram CO2 nessa mistura, mesmo pouquinho,
A formação de aminoácidos acelerou muito. O CO2 acelerou. O gás carbônico? Exato. O CO2, que era comum na atmosfera primitiva, agiu como um catalisador inesperado nessa reação específica. Que surpreendente. E por que essa rota química é considerada tão importante assim? Olha, ela é bem atraente por alguns motivos e levanta umas questões sobre como a própria bioquímica evoluiu. Primeiro, ela usa os alfa-cetoácidos para formar aminoácidos, que é justamente o que a célula faz hoje. Isso sugere uma continuidade, sabe? Uma transição mais suave para a biologia que a gente conhece. Ah, faz sentido. Não precisou inventar outra rota depois. Exato. E segundo, essa química não precisa de enzimas complexas, de proteínas, que, claro, não existiam ainda. Isso resolve um problema de outras hipóteses, que formavam aminoácidos a partir de outras coisas, tipo aldeídos, e aí a célula teria que mudar o metabolismo depois para começar a usar os alfa-cetoácidos. Entendi. É como se essa química inicial já falasse a língua da bioquímica atual. Poderia dizer assim, sim. E tem um bônus enorme. Um subproduto importante dessa mesma rede de reações com cianeto e CO2 é uma molécula chamada orotato. Orotato. Isso, e o orotato é um precursor direto dos nucleotídeos de pirimidina, que são blocos essenciais do RNA e do DNA. Peraí. A mesma química que faz aminoácido para proteína também faz um precursor para RNA, DNA. Exatamente. A mesma química básica acontecendo ali, gerando eficientemente os tijolos das proteínas e, como brinde, um componente-chave para o material genético. É uma solução muito elegante, né? Nossa, parece eficiente demais, quase bom demais para ser verdade. Quão forte é essa evidência da via dupla? É uma via que foi demonstrada em laboratório, em condições que batem com o que a gente imagina da Terra primitiva. Claro, laboratório é sempre uma simplificação, né? Mas a beleza e a eficiência dessa rota fazem dela uma candidata muito forte. Uma solução que resolve dois problemas de uma vez só é muito interessante do ponto de vista da evolução química. Uau, então, se a gente juntar todas essas peças, interações RNA-aminoácido, a panteteína nos lagos, a sílica organizando essa química do cianeto e CO2, o que isso tudo diz sobre o quadro geral? Está formando um caminho único? Acho que pelo contrário. O que está aparecendo não é uma bala de prata, uma resposta única. É mais um cenário complexo, com várias facetas. É um conjunto de processos químicos que fazem sentido, que poderiam ter acontecido ao mesmo tempo, ou um depois do outro, em lugares diferentes da Terra primitiva. As interações RNA-aminoácido, talvez ajudadas pela panteteína, em água doce, a catálise e organização pela sílica nas rochas, e essa química potente com cianeto e CO2 gerando blocos de construção essenciais. São vários caminhos possíveis, todos contribuindo para o mesmo resultado: formar as peças da vida. Vários caminhos convergindo. Menos uma linha reta, mas uma rede de possibilidades. Então. Isso, uma rede. E vale mencionar rapidinho outra peça que entra aí: a contribuição de fora da Terra. De fora? Como assim? Análises recentes de amostras do asteroide Bennu, por exemplo, confirmaram que tinha lá não só aminoácidos, mas também nucleobases, as letras do RNA e DNA. No asteroide? Sim, isso reforça a ideia de que alguns ingredientes básicos podem ter sido entregues aqui na Terra por impactos de asteroides, cometas. Quer dizer que parte do material inicial veio do espaço. Exato. Não a vida pronta, mas talvez alguns tijolos. Mas é chave entender isso como algo complementar, não exclusivo, tá? Certo. Mesmo que aminoácidos e nucleobases tenham chegado de fora, toda essa química aqui que a gente falou, reações nos lagos, sílica, organizando, vias com cianeto, ainda seria totalmente necessária para montar esses tijolos nas estruturas complexas da vida. As peças chegarem não monta o brinquedo sozinho, né? Compreendido. As peças podem ter vindo de vários lugares, mas a montagem crucial foi aqui. Imagino que, apesar desses avanços todos, muitas perguntas ainda ficam no ar, né? Nossa, muitas. A gente está juntando peças fascinantes, mas o quebra-cabeça completo ainda está longe.
Como que essas moléculas se organizaram nas primeiras protocélulas, como a informação genética começou a ser guardada, copiada, passada para frente. E talvez um dos maiores nós, como surgiu a ordem específica e funcional das proteínas a partir de químicas que no começo pareciam mais aleatórias. Esses são os próximos desafios gigantes. Recapitulando então, a origem da vida, esse evento incrível, talvez não tenha sido um momento mágico, mas sim o resultado de uma rede complexa de reações químicas, usando ingredientes como RNA, aminoácidos, ajudantes como a panteteína, organizadores como a sílica, motores como cianeto e CO2, tudo que provavelmente tinha na Terra jovem. Exato. E talvez em locais específicos, como lagos ou rochas. É incrível pensar que toda a complexidade da vida hoje tem raízes nessas químicas, talvez até simples em comparação, acontecendo bilhões de anos atrás. Perfeitamente colocado. E tem uma implicação extra que vale a pena pensar. Saber que alguns desses ingredientes e condições, tipo sílica abundante, água líquida, fontes de energia, não são exclusivas da Terra. Isso abre uma janela, né? Que janela seria essa? Bom, se condições parecidas, água, energia, química de carbono, superfícies como a sílica existiram, ou quem sabe ainda existem, em Marte, ou luas como Europa, Encélado, que tipo de química pré-biótica pode ter rolado por lá? Ou pode estar rolando agora? Estudar a origem da vida aqui não é só olhar para o nosso passado, é também abrir uma possibilidade de entender processos químicos parecidos, talvez os primeiros passos para a vida, que podem ter acontecido ou estar acontecendo em outros cantos do universo. Uma janela para o nosso passado e, quem sabe, para a química da vida fora da Terra. Uma ideia poderosa para a gente continuar explorando.